Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E hoje o São Paulo Futebol Clube tem algumas novidades que eu quero compartilhar com vocês aqui agora, e inclusive sobre a possível demissão de diretor do Carlos Belmonte, tá? Isso aqui tá dando muito o que falar, e o retorno do Caleri também, que ventilou aí nas notícias dos últimos dias, tem uma nova página dessa história. Além do Wendel, que está voltando agora, o São Paulo tem dois reforços mesmo, contratados para começar jogando agora já nos próximos jogos. E além disso, eu quero falar do Luizão também, o zagueiro da equipe de base do São Paulo, que zarpou recentemente, agora está livre e tem muito a ver com os assuntos atuais do São Paulo aqui para nós discutirmos a respeito de tudo que está rolando no São Paulo Futebol Clube. Hoje tem um jogo entre LDU e Botafogo, né, que fazem ali a oitavas de final na chave do São Paulo, e o vencedor, ele pega o São Paulo nas quartas de final agora aí da Copa Libertadores da América, onde o São Paulo vai ser favorito tanto contra o Botafogo como contra a LDU, não é verdade? Isso aí fica por minha conta, mas sim, boto fé que o São Paulo torna-se favorito. Então, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Chega nesse like aí, pra dar uma moral no vídeo, aí você dando o like, você ajuda o vídeo, me ajuda dessa forcinha, e vamos junto, né, falar dessa demissão de Carlos Belmonte aí, coisa interessante. E se inscreva aqui também no canal, que você é muito bem-vindo, e eu faço questão de você por aqui. Aqui são os vídeos matinais do São Paulo Futebol Clube, onde você ficando comigo sai super bem informado. Vamos lá então, o Belmonte pode ser demitido, tá? E é uma reportagem do jornalista Éder Traschini. O cara coloca ali que depois que o Belmonte teve, não sei se você acompanhou, mas teve um jogo que o Henrique Carmo destruiu o jogo ali, e aí o diretor de comunicação do clube, ele colocou uma mensagem e mandou pro grupo errado. Ele pegou o WhatsApp dele e colocou assim, ó, e o Boca queria mandar o moleque embora de graça. O Boca é o tal de boca de farofa, uma maneira assim pejorativa que os caras se referem ao Carlos Belmonte, talvez pela dicção dele, a maneira dele falar ali. Não entro nessa não, comigo não tem essas gracinhas aí de chamar o cara pelo apelido, Carlos Belmonte, mas o cara do São Paulo fala o Boca, né, se referindo a Carlos Belmonte. Esse diretor aí, ele pega essa mensagem e ele joga num grupo tipo de jornalistas ali, um grupo que vazou, né, que ele comunicação, ele fala com os jornalistas, tem uma exclusiva, tem uma coletiva, tem uma imprensa, tem uma sala não sei o que, ele conversa com os caras. Na hora que ele joga, os caras pegaram o print e soltaram na rede. Ele rapidamente apaga a mensagem e fala que era para um grupo interno, uma piada interna. Só que isso, lá no São Paulo, deu muito o que falar. E aí você tem o cara chamando o Belmonte de boca, mesmo que seja um grupo interno. Se o Belmonte não estiver no grupo, desse grupo interno, já é um negócio pelas costas. Já é um negócio gravíssimo se pensar. Pensa numa organização qualquer empresa, tem um diretor de comunicação, um diretor de futebol, e o diretor de comunicação alopra o outro, né, tira um sarro do modus operandi do trabalho do cara, diretamente, ainda mais evidenciada a gravidade da coisa, porque era o Henrique Carmo destruindo um jogo, o São Paulo não querendo mandar ele embora e o Carlos Belmonte supostamente querendo mandar o Henrique Carmo embora. Então a coisa é muito pesada. Aí quando ele apaga e fala que era para um grupo interno, beleza, o papo tá meio apagado. Aí agora as notícias que surgem desse Traschini aí é que o Belmonte vai ser demitido do time do São Paulo, do grupo ali da diretoria do São Paulo, no final do ano, porque lá dentro, como o bicho tá pegando, o Casares teria aberto mão ali do Carlos Belmonte. E a prerrogativa, assim, a desculpa, né? Por que o São Paulo vai demitir o Belmonte? Onde que o trabalho do Belmonte tá no gargalo, tá ruim? Seria nesse déficit aí de 40 milhões e coisa e tal. Tá abaixo, 40 milhões. Quando a gente olha com uma visão assim mais, vamos dizer assim, mais modesta, né? Que nós não somos muitas vezes economistas, né? Não entendemos muito de fluxo de caixa, não entendemos muito de finanças. Algumas vezes a gente faz a conta de padaria lá, né? Ganhou 100, gastou 80, você tem que ter 20. É tipo isso. E aí o São Paulo é o time que arrecada pra caramba, né? Arrecada 700, 800 milhões no ano. Aí você vê, não contrata ninguém, manda um monte embora, vai ficando assim, poxa, mas peraí. Onde que tá faltando? Por que vem sempre déficit financeiro, né? E aí os caras, eles
embrulham a nossa cabeça ali falando que é juros bancários, e aí o trabalho do Belmonte não está dando certo porque o São Paulo mal está contratando. Vamos lá, o São Paulo traz o Oscar sem custo, só com salário, traz Lucas Moura sem custo, vou falar das contratações grandes, né? Traz aí jogadores como o Caleri sem custo, só salário, e aí você renova com o Arboleda, renova com o Alan Franco, é renovação, não é contratação. Tolói vem sem custo, o Wendel vem sem custo, aí você tem aí o Cedric vem sem custo, agora Mailton vem sem custo, né, Tolói, não tem, o Tapia vem sem custo, o Dineno vem sem custo. Por que o São Paulo tá se endividando? E nossos rivais contratando caras aí a 100, 150 milhões que pagam no peito ali e nós estamos endividados. Isso não faz sentido. Então o Belmonte, neste trabalho, os caras analisando muito mais do que uma conta de padaria que eu fiz aqui agora, eles, tipo assim, o Belmonte estaria sendo desligado do time de São Paulo porque o jeito dele trabalhar não teria agradado. Outra frente de notícias fala que o Júlio Casares tá assim com o Belmonte junto, tentando pôr panos quentes, tentando abafar o caso, tentando segurar o Carlos Belmonte. Mas é uma briga política e nós vamos descobrir nos próximos meses aí. Pra mim, o trabalho do Belmonte, ele tem lados péssimos, horrorosos e lados bons. Eu acho que o São Paulo montou um time muito qualificado com pouco investimento. Não entendo realmente onde tá o problema financeiro. Agora, o time que o São Paulo tem hoje, e se for somar tudo que o São Paulo pagou, tirando o Galo, Orejuela, os caras que realmente custaram pro São Paulo, André Silva, tirando esses caras, hoje o São Paulo conta com um time muito qualificado, que foi montado ali de maneira inteligente, jogadores que alguns quiseram vir pro São Paulo, como Lucas, Oscar, Caleri, e outros jogadores que quiseram ficar, como o Alan Franco, Arboleda, sabe? É um time legal de pensar que os caras queriam jogar aqui. Tem sondagem do Palmeiras, Alan Franco. E aí o cara ficar aqui é porque ele quis. Não é porque o Belmonte é bom. Então o São Paulo montou, queira ou não, o Belmonte é o diretor, e montou um time que hoje tá nas quartas de finais da Libertadores. Teve uma Copa do Brasil conquistada em 2023. Tem um trabalho aí que é feito. É bom. É mediano, seria muito bom se não tivesse as dívidas, se o São Paulo tivesse devendo hoje metade do que devia. Agora deve o dobro, aí o trabalho não é bom. O futuro é muito complicado, né, de pensar. Mas enfim, o que tem agora? O Caleri estaria voltando para o time de São Paulo, segundo informações que eu vi também. E depois agora o jornalista Jorge Nicola, ele faz um levantamento sobre a contusão do Caleri e quanto tempo que demoraria para ele se recuperar. De 9 a 10 meses. E aí, o Nicola considera o prazo menor de 9 meses, não de 10, o de 9 seria janeiro, o retorno do Caleri. Então, assim, o Caleri hoje, ele tem uma chance praticamente zero de jogar quartas de final de Libertadores, semifinal, como tentaram colocar aí. O Caleri hoje, ele seria uma peça fundamental, porque o Rian Francisco também se machucou e o André Silva não tem agradado a muita gente, né? O Dineno eu não vou nem considerar por enquanto, que nós mal conhecemos o Dineno. E acho que o Crespo não deve nem colocar em campo mais depois do último jogo. Deve ficar ali para André Silva e também para o Luciano fazerem a camisa 9. Honestamente, acho que temos 9. Temos camisa 9, não tem uma necessidade assim tão gigantesca de ter o Caleri, seria legal porque é o Caleri, né? Baita jogador nosso, baita nome, baita cara identificado que faz muitos gols. Com o Libertadores seria lindo de ver ele em campo, mas acredito que não vai voltar agora não. Beleza? Vamos dar essa goladinha no café aqui enquanto você deixa o like aí, vamos lá. Bom, café devidamente golado, vale falar golado? É sacanagem. Mailton e Rafael Tolói prontos para jogar. Na Libertadores você não pode colocar nenhum, né? Você pode até escrever para as quartas, já pode, o São Paulo já classificou. Então os caras já podem jogar até no Brasileirão. O próprio Mailton, ele pode jogar no Brasileiro agora contra o Atlético Mineiro, jogo do domingo, né? E o próprio Tolói também. O Tolói talvez não tenha condições físicas ainda, ele vai ser colocado gradativamente. O Mailton já pode jogar e vem pronto. Então é possível que o Mailton seja relacionado para o jogo já de domingo contra o Atlético Mineiro. E é muito provável, inclusive, tá? Então muito bacana ele pensar que o São Paulo vai ter zagueiro agora e também lateral direito. O Cedric Soares, ele tá tentando dar a volta por cima aí, bateu um pênalti, fez o gol, foi importante, né? Não deixou o Sabino, o Jandrei, o Tapia baterem o pênalti, pegou um cara com rodagem de Arsenal, Inter de Milão, foi lá bater o pênalti. Seleção portuguesa é o mínimo que se espera, tá?
Podia perder, como o Marcos Antônio perdeu. E não tem problema nenhum, percebe? O cara tem que ser macho, tem que chegar lá e bater o pênalti. E o Marcos Antônio fez e perdeu. O Cedric fez também e fez de bater o pênalti, né? Fez a altitude e bateu e fez o gol. Tá de parabéns, tá menos mal. Mas chegou o Mailton aí, vamos ver agora como é que fica, né? Gente, olha só, o Wendel também está voltando. Isso aqui é a parte importantíssima pra falar agora. O Wendel voltando, ele pega uma posição que ficou carente. Ela não era. O Enzo Dias e o Wendel, São Paulo finalmente resolve a lateral esquerda. O Wendel não conseguiu se firmar no time do São Paulo ainda, por falta de parte física, técnica embaçada. Quando ele começa a se soltar e demonstrar a parte técnica, ele se mostra muito melhor que o Enzo Dias, né? Um jogador muito maior na carreira, um jogador de Europa, seleção e coisa e tal. Só que aí ele se machuca. E aí o Enzo Dias, ele começa a cair também o nível, né? Você percebeu que o Enzo Dias chegou melhor no São Paulo. Hoje já não é um jogador brilhante mais, aquele jeito dele de ser raçudo é legal, mas aí ele acaba cansando, faz um pênalti bobo, como fez contra Mirassol, Flamengo, agora contra o time do Atlético Nacional. Também teve o lance dele tomar um vareio na Copa do Brasil contra aquele rapaz do ponta direita que entrou no Atlético do Paranaense. Então é difícil pensar que o Enzo Dias está sozinho ali e é o que tem. Patrick Lanza não dá conta, o Wendel voltando agora vai ser muito bom. Não deve voltar contra o Atlético Mineiro, mas já pode voltar sim. É que a notícia em relação aos dias para recuperação cravam já que o Wendel pode voltar. Eu não boto fé. Eu acho que o Wendel é para a próxima semana, tá? Depois do Atlético Mineiro, próxima semana teremos o Wendel de volta. E o zagueiro Luizão deu muito o que falar, né? O zagueiro Luizão, para quem não se lembra, ele é um zagueiro alto, que perna esquerda, surgiu pro futebol ali junto com o Beraldo. Se eu não me engano, foi Rogério Ceni que colocou ele para jogar, se eu não me engano. Só que ele, quando ele começa a jogar pelo time do São Paulo, ele logo vira titular. Ele jogava mais, salve, então não lembro agora com que ele fazia parte ali, mas acho que era com o Léo Pelé. Eu lembro que ele desbancou o cara da posição dele, e o cara da posição dele fica no banco e ele começa a jogar, esse Luizão. E aí, ele não tem a renovação contratual. Ele é um cara da equipe de base do São Paulo, que não tem a renovação contratual, acaba indo embora. Tipo, não teve rescisão de contrato. Quando acaba, ele não renova e vai embora pro futebol inglês. Ah, Premier League, molecão novo. Molecão novo, você vê Premier League, opa, Premier League. Acha que é uma maravilha, né? O cara vai jogar no West Ham lá achando que tá indo pro Manchester City. Vai jogar no Fulham, acha que tá indo pro Liverpool. Tá nada. Tá nada, vai chegar lá, vai pegar garoa, frio, chuva todo dia, né? Vai jogar um futebol que vai ser cobrado, porque os torcedores ingleses cobram, e aí o cara do nada ele tem que mostrar um resultado e não vai mostrar, porque os times têm uma discrepância financeira muito grande. Aí ele pega um time igual o Fulham, por exemplo, faz um Newcastle, aí aquele outro lá, o que o Sara jogava na Série B, Norwich, Nottingham Forest, esse time aí, cara. Eles têm uma vitrine, uma visibilidade, porque estão lá. Mas basicamente é entrar e perder, sabe? O time igual o Tottenham, de vez em quando aparece, é muito maior, né? Do que Fulham, do que West Ham. É um Tottenham da vida. Agora de resto, esquece, são sempre os mesmos ali em cima. É uma fatalidade. Quando o Jamie Vardy leva o time aí a grandeza, normalmente não leva. Então o Luizão, ele se ferrou, ele ficou sem contrato. Então o cara hoje deve estar com 24, 23 anos e ele está sem contrato. Muitos são paulinos consideram que ele deveria voltar para o tricolor, porque ele é um cara que tá de graça no mercado, tem a idade boa para jogar e sabe jogar, né? O Luizão não é um zagueiro ruim. Quando esteve no São Paulo, ele era um zagueiro bom. Se nós analisarmos com o coração de lado, excelente oportunidade para trazer o Luizão, mas excelente mesmo. O cara tá livre, ele pode vir de graça. Se nós formos levar pro coração e falar, mas o Luizão foi embora de São Paulo, ele rescindiu e foi embora. Eu acho que nós não deveríamos fazer isso. Eu traria o Luizão, tá? Eu falei ontem que eu não traria. Então alguém vai lembrar que eu falei que eu não traria. Só que eu parei pra pensar nisso. Se eu não trouxesse o Luizão pro São Paulo, é porque ele não é um bom jogador. Porque eu fui a favor de voltar o Oscar. O Oscar saiu do São Paulo de maneira muito mais conturbada do que o Luizão. Casemiro, a mesma coisa. Saiu de maneira muito mais conturbada. Se o Casemiro volta hoje, eu bato palma. O Oscar voltou, eu bati palma. Por que não o Luizão? Só porque ele não brilhou no futebol europeu? Pode ser, talvez. Vamos analisar agora o São Paulo, Futebol Clube. Precisa de zagueiro? Sim. Ele é um zagueiro
jovem e talentoso? Sim. Ele viria de graça? Sim. Ele é um cara que com um contratinho fechadinho ele pode ser extremamente importante pro tricolor? Sim. Ele foi embora muito jovem. Talvez ele tenha aprendido a lição que ele deva valorizar o São Paulo muito mais agora, não é verdade? Então hoje sou muito a favor da volta do Luizão, pensando com mais calma, e acho que ele poderia ser uma boa para um time que precisa de zagueiro e pode ter esse zagueiro que ontem era da Europa e hoje vem pro São Paulo numa oportunidade bárbara, gigantesca. É ou não é? Fala comigo aí, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado, e se você gostou, ó, chega nesse likeão aí, tamo junto, um abraço meus amigos, até a próxima, valeu!